Então, pessoal, bora lá. Uma boa noite a todos. Então, vamos começar a aula de revisão de processo penal para a PM de Alagoas. Veja, a galera que está em casa poderá baixar o material, tá? Fazer o download aí e acompanhar também a aula pelo YouTube, né? Ou pelo site do PhD. Olha, propaganda da peste, né? Tem que apontar, né? Baixa aqui, né? O negócio é bom, né? Galera, então vamos lá. Vamos à primeira questão aqui. Vamos começar a degustar um pouquinho dessa matéria. Veja, processo penal, costumo dizer que é uma matéria que você tem um pouquinho de facilidade na hora das questões, porque são questões um pouquinho mais óbvias, né? Logicamente, se você tiver um pouquinho mais de preparação. Penal já é um pouquinho mais complicado, porque tem um monte de sinônimo, né? Então vamos lá. No que se refere aos tipos de prisão e aos meios processuais para assegurar a liberdade, julgue o item seguinte. Situação hipotética. Pedro teve a prisão temporária decretada no curso de uma investigação criminal. Ao final de 5 dias, o Ministério Público requereu a conversão de sua segregação em prisão preventiva. Aí vem a pergunta assertiva. Nessa situação, o prazo para o término do inquérito policial será contado da data em que a prisão temporária tiver sido convertida em prisão preventiva. Certo ou errado? Por que estaria errado? Você vai ter o seguinte, perceba. Em primeiro ponto, nessa questão aqui, você sempre tem que grifar. Comecem a grifar. Então vamos grifar junto. Aqui, quando a questão fala, ao final de 5 dias, o Ministério Público requereu a conversão de sua segregação em prisão preventiva. Grife isso tudo. Ao final de 5 dias, o Ministério Público requereu a conversão de sua segregação em preventiva. Grife. Circule o nome prisão preventiva, né? E aí, passa a assertiva. Onde está? O término do inquérito policial será contado da data em que a prisão temporária tiver sido convertida em prisão preventiva. Tá certo. Tá certo por quê? Porque a gente precisa trazer o Código de Processo Penal para explicar essa questão, né? Veja só, quando se fala de prazos para a finalização do inquérito policial, você vai perceber que quais são os prazos? Quando o réu está preso, qual é o prazo? 10 dias. E quando ele está solto? Os 10 dias são prorrogáveis ou improrrogáveis? E os soltos? Prorrogáveis pelas vezes? Agora, quando ele está preso, começa a contar de que momento? Lembra que a gente coloca da ordem de prisão, mas aí um incremento da ordem de prisão, veja, do momento da prisão em flagrante ou do momento da prisão preventiva, tá? Aqui você tem, no artigo 10 fala, preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, tá? Então, quando houve a conversão da segregação em prisão preventiva, dali se conta o prazo para a finalização do inquérito policial, tá? Então, tá certo. Questão 2. A respeito dos procedimentos de investigação, julgue o item que se segue. Notícia crimes é o meio pelo qual a vítima de um delito ou o seu representante legal manifesta a sua vontade a respeito de instauração do inquérito policial e do posterior oferecimento da denúncia. Nas hipóteses de ação penal pública, condicionada. Certo ou errado? Errado por quê? Porque, nesse caso, não trata-se de notícia crimes, né? Trata-se de uma delatio criminis, incluindo um pouquinho mais. Não é uma delatio criminis simples, tá? Não se equivoquem, não digam que é delatio criminis normal. É uma delatio criminis postulatória, tá? Então, onde fala que notícia criminis, você vai grifar, vai puxar uma setinha e vai colocar delatio criminis postulatória, tá? Delatio criminis postulatória. Porque na delatio criminis postulatória você vai perceber que, além da pessoa comunicar o fato à autoridade que tem competência para a instauração do inquérito policial, ela legitima a abertura do inquérito. Ela dá postulação à abertura do inquérito. Então, trata-se de uma delatio criminis postulatória, tá? Que acontece nos crimes de ação penal pública condicionada. Beleza? Que aí é o chamado representação, né?
Questão 3. A notícia crimes acontece em diversos momentos. Você vai ter aquelas notícias crimes quando a autoridade policial toma conhecimento. Aí tem aquela notícia crimes direta, indireta e apócrifa. Né? Notícia crimes direta é aquela quando a autoridade policial, pelos seus meios próprios, toma conhecimento do crime. Notícia crime indireta é quando por meio de terceiros. A apócrifa é aquela chamada denúncia anônima. Né? Então você tem esses fatores aí. Tá? Oi? A depender do crime também, né? Ela pode tomar conhecimento de um crime que seja de ação penal pública condicionada. Por exemplo, se ela tomar conhecimento do crime de estupro, ela vai poder instaurar um inquérito de imediato? Não. Né? Porque é um crime condicionado à representação. Então, aí ela tem, só se for menor, aí ela tem como chamar, ver se eles querem apresentar a representação, etc. A respeito dos procedimentos de investigação, julgue o item que se segue. O inquérito policial tem caráter inquisitório, dispensando a ampla defesa e o contraditório, motivo pelo qual os elementos de informação neles documentados não são disponibilizados ao defensor do investigado. Bicho, olha, quem errar uma questão dessa merece uma voadora, né? Não é nem um tapa no pé da orelha. É uma voadora, bicho. O cara tem que se levantar e dizer, bicho, eu quero fazer mais nenhuma prova, né? Por quê? Veja só, tá errada, por quê, cara? Por que tá errado? Perfeito, você vai perceber que aqui estamos falando de uma característica. Qual é? O sigilo. Né? Sendo que o sigilo, ele não atinge 3 pessoas. Né? Veja, ele não atinge o juiz, o promotor, que é o Ministério Público, e o advogado. E aí, quando a gente estuda esse fator da característica da sigilosidade, a gente fala o quê? Bicho, marca um asterisco no advogado, porque sempre cai. Né? E quando fala advogado, você tem que lembrar, o advogado tem acesso amplo a todos os elementos informativos contidos no inquérito policial, desde que já documentados. Meu irmão, se tiver documentado, o advogado tem acesso amplo a tudo. E aí ainda complementa, né? Que sirva ao exercício do direito de defesa, súmula vinculante 14 do STF, né? Então essa questão aqui está errada e hashtag chupa acesso, né? Aqui é para meu amigo. Oi? Ele veja só, vai ter o fator. Se já estiver documentado, eu tenho acesso. Agora, se for uma investigação em andamento, como, por exemplo, alguma prova cautelar do tipo de, imagine uma busca e apreensão. Eu vou ter acesso à busca e apreensão quando ela for efetivada. Imagine uma interceptação telefônica. Eu vou ter acesso quando ela for, né, já anexada. Né? Então, você tem o quê? Eu tenho acesso a tudo que está documentado. O que não está documentado, quando for, eu terei acesso também. Boa noite. Entendeu? Terei acesso também. Né? Aí entra-se também aquelas discussões, isso no âmbito mais prático. Por quê? Porque no âmbito prático, uma interceptação telefônica de gravação de 350 horas, ou 38 horas, ou 60 horas, ou sei lá, acho que for, né? Se o cara passou 350 horas de gravação, quantas horas ele vai passar para reduzir a termo? Bota aí um quádruplo, né? Então, eu só teria acesso a essa interceptação quando ele reduzisse a termo. Aí no âmbito prático, né? No âmbito prático, por meio de jurisprudência, a gente fala o quê? Bicho, se já encerrou o prazo da interceptação, mesmo que ela não tenha sido documentado, eu tenho acesso. Aí é problema deles. Eu pego por meio de DVD, pego por meio de pendrive, mas na hora da prova, você analisa o fato de que o que é que está? Somente acesso ao que está documentado. Né? Só o que já está documentado nos autos. Certo? Julgue o próximo item. Acerca da ação penal e da extinção de punibilidade. No caso de crime processável por ação penal pública, quando o Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal, o ofendido poderá impetrar ação penal privada subsidiária da pública. Aí aqui, veja só. Aqui é para gabaritar também, mas lascar a hashtag chupa-acesso, né? E ser feliz. Por quê? Porque, meu irmão, presta atenção. Aqui, sim, a gente esqueceu só de grifar as outras partes, né? Na questão anterior, grifa aí, não são disponibilizados ao defensor do investigado, né? Não são disponibilizados ao defensor do investigado. Por quê? Porque são, né? Tá? E nessa outra questão aqui, na questão 4, onde é que a gente precisa grifar? Veja, quando ele fala o seguinte, quando o Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal, grife.
quando o Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal. Quando ele não oferece denúncia no prazo legal, ele é considerado o quê? Inerte. E aí vem aquela coisa, né, bicho, quando a gente está estudando ação penal privada, aí o cara fala, bicho, olha, você não tem como errar uma questão que fale sobre ação penal privada subsidiária pública. Né? Aí não tem como assim? Não tem porque só acontece em um único caso. Qual caso? Inércia do MP. Aí veja, o MP é considerado inerte quando? Quando ele não pratica o DDA no prazo legal. Veja, o que é o DDA? Denúncia, diligência ou arquivamento. Não praticou o DDA no prazo legal, Madeira? Já era. Ele é considerado inerte. E aí pode o quê? Ação penal privada subsidiária da pública. Então aqui, filé na moda, marca certa aí e vai ser feliz, né? Questão 5. Ainda bota aí, hashtag inércia do MP, só para vocês se lembrarem, né? O MP foi inerte, né? Se ele foi inerte, subsidiária da pública, por isso que está certa. Questão 5. Acerca do inquérito policial, julguem o próximo item. O membro do Ministério Público que participe ativamente do curso da investigação criminal não poderá oferecer denúncia, devendo, ao final do inquérito policial, encaminhar os documentos cabíveis para outro membro do parquê, que decidirá acerca do oferecimento ou não da denúncia. Certo ou errado? Errado. Por que está errado? Parquê nada mais é do que Ministério Público Estadual. Né? Que fala parquê estadual ou parquê federal, né? É o Ministério Público. Tá? Você vai grifar aqui que participe ativamente do curso da investigação criminal. Vai grifar isso aí, tá? E aí, nessa parte aqui, não poderá oferecer denúncia. Você vai circular o nome não poderá, né? Essas duas palavrinhas, não poderá, você vai circular, né? Você vai circular. Não poderá oferecer denúncia. Veja, tá certo ou errado? Errado. Tá errado por quê? Lembra quando a gente está na nossa aula, o cara discute o seguinte, né? Eu trouxe até que houve uma decisão do STF que fala o seguinte, que fala que o Ministério Público, o membro do MP, que ele participe ativamente das investigações, ele poderá, sim, oferecer denúncia. Por quê? Porque ele não é nem suspeito, nem impedido. Houve, de acordo com a jurisprudência, uma analogia. Essa analogia foi a analogia à separação dos poderes, aquela teoria dos freios e contrapesos, né? Check and balance, né? Que é de Montesquieu. Por quê? Porque nessa teoria você aprende constitucional que o quê? Existem 3 poderes, né? Existem os poderes, eles devem conviver harmonicamente entre si com as suas funções típicas e as suas funções atípicas. Aí quando você vai analisar o Ministério Público, qual é a função típica do Ministério Público? Acusar, né? Acusar e tem como função fiscal da lei, que é o custos leis. Cara, se ele pode acusar, que é o mais, também pode o menos, que é investigar. Tá? Então, com base nessa teoria aí, foi onde a ministra Carmen Lúcia, no seu parecer lá, na sua decisão, ela foi e fundamentou, permitindo que o membro do Ministério Público que investigue possa oferecer denúncia. Ou seja, ele não é nem suspeito, nem impedindo. Ainda vou mais além. Se vocês quiserem anotar aí, existe uma súmula que é a súmula 234 do STJ. Essa súmula 234 do STJ, ela traz justamente a situação de que o membro do MP que participe das investigações não é suspeito nem impedido para oferecimento de denúncia. Então, show de bola. Beleza? Repito sim. Você vai ter que o quê? A súmula 234 do STJ, ela aborda o quê? Aborda que o membro do MP que investiga, ele não é nem suspeito, nem impedido, para o oferecimento de denúncia. Ele não é nem suspeito, nem impedido ao oferecimento de denúncia. Beleza? Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Vamos à questão 6. Acerca do inquérito policial, julgue o próximo item. Apenas no caso em que o investigado estiver preso preventivamente, o inquérito policial deverá se encerrar em até 10 dias,
contados a partir do dia subsequente à execução da ordem de prisão. Certo ou errado? Você vai grifar logo aí, logo na cara, bem assim, ó. Apenas no caso em que o investigado estiver preso preventivamente. Grife, grife. Por quê? Porque de acordo com o artigo 10, foi a questão, uma das questões anteriores, tanto em prisão em flagrante ou em prisão preventiva. Né? E ela deixa bem clara isso. Ainda, olha, faça o seguinte, ainda circula o nome apenas, né? Apenas. Né? Porque restringiu e restringiu em excesso, né? Apenas em prisão em flagrante, onde o artigo 10 fala que em prisão em flagrante ou prisão preventiva, tá? Questão 7. Acerca do inquérito policial, julgue o próximo item. Mesmo depois de a autoridade judiciária ter ordenado o arquivamento do inquérito policial, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas diligências. E aí? Estaria certo? Mas aí você faria o quê? Marcaria aí o quê? Certo ou errado? Errada? Leiam direitinho a questão. Leia direitinho. Leia direitinho para poder interpretá-la. São questões que aparentemente... Vamos lá. Os caras estão de resenha, né, vai? Vê só, galera. Mesmo depois de a autoridade judiciária ter ordenado o arquivamento do inquérito policial por falta de base para a denúncia, arquivamento por falta de justa causa, não é? E a autoridade judiciária é a competente, né? Ou seja, desde que tenha requerimento do MP, né? Beleza, a questão não trouxe, não somos nós que vamos adicionar, se restringe à questão, né? Até aí está certo. A autoridade policial poderá proceder a novas diligências. Tá certo, tá certo. Ela poderá proceder novas diligências? Poderá. Quando? Quando tiver novas provas, tá? Poderá fazer novas pesquisas, né? A questão, ela foi incompleta, mas ela não está errada. Aqui, veja. Se disser, ela não poderá proceder novas diligências, a questão está errada, porque poderá sim. Poderá sim. Entendeu? Porque ela, por exemplo, foi arquivado por falta de base para oferecimento da denúncia. Foi arquivado por falta de justa causa. Se for arquivado por falta de justa causa, o delegado pode proceder novas diligências? Pode. Pode. A questão perguntou só isso. Pode ou não? Pode. Então a questão está certa. Artigo 18. É? Artigo 18 do CPP. Aí, com o surgimento de novas provas, ele pode fazer novas pesquisas. Sim, por conta própria. Por quê? Veja, eu já vi muito a galera ensinando um pouquinho equivocado, né? Falava que, vamos fazer a pergunta, quando é que ocorre o desarquivamento do inquérito policial? Veja, vamos lá, né? Cadê o preto? Tá tudo no meu bolso, velho. O cara tá ficando doido, é? Dizer aqui que houve o arquivamento, certo? Então tem o arquivamento. O arquivamento foi com base em quê? Falta. Primeiro ponto, o que é justa causa? IMC. Você tem aqui que justa causa corresponde a hashtag IMC. O que significa IMC? Você vai ter, não é índice não, porra. É indícios. Índice de massa corporal foi foda, né? Índice. Galera, indícios, materialidade e circunstâncias. Indícios suficientes de autoria ou participação, materialidade, que é a prova da existência do crime, e as circunstâncias da ocorrência do delito, que é como o crime ocorreu, né? Isso é a justa causa. Se houve um arquivamento, como é que pode se arquivar um inquérito policial? Como é que se arquiva um inquérito? Decisão do juiz.
A pedido do MP, beleza. Então você tem aqui o arquivamento, decisão do juiz a pedido do MP, por falta de justa causa é o IMC. Pergunta, pode ser desarquivado? Pode. Desde que tenha o quê? Novas provas, né? Bicho, como é que se desarquiva o inquérito policial? Aí eu vou botar aqui, desarquivamento. E agora, né? Quando ocorre o desarquivamento do IP? Eita, do IP é. Como é que ocorre esse desarquivamento do IP? Sem medo, bora. Errado. Errado. Não. Porque o desarquivamento ocorre com a denúncia do MP. Tá vendo que você pode ser levado a erro? Veja, novas provas é para que o delegado possa fazer novas pesquisas. Ou seja, ele vai fazer novas diligências desde que se tenha novas provas. Diversas daquelas que existiam quando do arquivamento. Se ele faz novas diligências, se ele consegue levantar uma apuração ali, agora da ocorrência do crime, ele remete a quem? Ao MP. Quando é que o IP vai ser desarquivado? Com a denúncia do MP. Quando o delegado vai fazer pesquisa, não desarquivou. Por quê? Porque você tem que entender que quando o arquivamento, primeiro ponto, existe duas situações. Existe o chamado arquivamento formal e o arquivamento... O formal pode ser desarquivado, o material não, tá? O formal você tem porque, veja, como é que você arquiva? A decisão do juiz a pedido do MP. Se houve uma decisão, houve um ato formal. Para que você retire um ato formal, tem que ser por meio de outro ato formal. E qual seria o outro ato formal? Você teria aqui... oferecimento da denúncia pelo MP. Com o oferecimento da denúncia pelo MP, você tem um desarquivamento automático. Ele não vai chegar, quero que desarquive, é automático, ele ofereceu a denúncia, desarquivou. Tá? Então você tem que ele só pode também oferecer denúncia desde que se tenha novas provas. Porque já foi arquivado com as provas anteriores. Tendo novas provas, aí o delegado pode fazer novas pesquisas, mas significa que já desarquivou? Não. Só vai desarquivar quando? Oferecimento da denúncia pelo MP, que aí desarquiva automaticamente. Por quê? Porque aqui é um ato formal, tá? Então, o ato formal, que é a decisão do juiz a pedido do MP, só pode ser desarquivada quando tiver o oferecimento da denúncia pelo próprio Ministério Público, tá? Agora, e se for material, o arquivamento material? O arquivamento material, ele faz uma seguinte situação, né? O arquivamento material faz coisa julgada material. Coisa julgada material não pode ser revertida. E aí você tem o quê? O arquivamento material que ocorre por 4 situações já era mesmo... Ó, vou botar logo aqui as situações, né? Presta atenção, que é uma revisão, né? Arquivamento material, você vai ter arquivamento material quando? A tipicidade do fato. A tipicidade do fato. Você vai ter o arquivamento material por excludente. Galera, excludente de ilicitude também é chamado o quê? Justificante. Tá? Você tem também arquivamento material por excludente. De culpabilidade. E, por fim, você tem o arquivamento material quando? Quando se tem extinção de punibilidade. Então, você vai ter aqui, ó. Você vai ter aqui os fatos que vão trazer aí um arquivamento material. E o arquivamento material faz coisa julgada material.
Feito coisa julgada, Madeira, já era, tá? Já foi. Não pode ser desarquivado. E aí vem as questões que vão trazer se pode ser desarquivado, se for descoberto que o cara foi arquivado por excludente de ilicitude, né? Sendo que foi arquivado por um excludente de ilicitude que depois se demonstrou que não existia excludente de ilicitude. Pode ser desarquivado? Não. Né? E se foi, imagine que eu estou sendo processado por um processo de homicídio, sendo que era um juiz singular, não era o tribunal do júri que estava me julgando. E aí o juiz singular me absolve, arquiva ali, vamos botar arquiva ali, o arquivamento que ele dá é por causa de um excludente de ilicitude. Era um juiz singular, não era um juiz do tribunal do júri. Tá? E agora, pode ser desarquivado? Aí entra uma observação, não pode ser desarquivado, mesmo que a decisão tenha sido proferida por um juízo incompetente. Tá? Mesmo que o juízo não seja o competente, já era, faz coisa julgada. Tá? Já era, faz coisa julgada. E aí na questão 7, está certo, bota aí artigo 18 do CPP, né? E se quiser, faça esses esquemazinhos na folha, na parte de trás da folha, que é para você, ou em algum lado aí, que é para você estar sempre ligado nas paradas, né, velho? Nas paradas aqui, né? Então, galera, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Questão 8. Acerca dos princípios que regem o processo penal brasileiro, julgue o item subsequente. Em obediência ao princípio da indivisibilidade da ação penal, não poderá o juiz, em caso de conexão ou continência, separar os processos, mesmo que o número de acusados seja excessivo, e que isso acarrete o prolongamento de prisões. Aqui você vai ter que grifar aí, meu irmão. Olha. Princípio da indivisibilidade da ação penal. Você vai grifar isso aí? Oi? Eu não cito aqui a ação penal. A privada é invisível, né? E a pública tem isso. Mas aqui ele pergunta sobre a ação penal pública. É sobre a ação penal pública. A regra é que a regra é a ação penal pública. A regra é a pública. Só vai ser privada quando? Quando for declarada privativa do ofendido. Aí ela tem que dizer qual é. Na privada é indivisibilidade, mas na pública a característica é divisibilidade. Aqui você vai colocar logo, você vai sublinhar aí, princípio da indivisibilidade da ação penal, você vai colocar hashtag pode, né? Hashtag pode. Hashtag pode. Na hashtag pode, você vai sublinhar a letra D, puxar uma seta e colocar princípio da divisibilidade. Então, na questão 8, você vai perceber, sublinhar aí o princípio da indivisibilidade da ação penal, né? Vai colocar a hashtag pode, vai sublinhar a letra D, por quê? Porque o pode é da ação penal pública, o pode é da ação penal privada. No pode você tem os princípios que são norteadores da ação penal pública, e quando você sublinha o D, significa divisibilidade, né? É pessoalidade, obrigatoriedade, oficialidade, divisibilidade e indisponibilidade, tá bom? Então, você vai ter aí, essa questão está errada, porque ele pode sim, a ação penal ela pode ser fracionada, tá? A ação penal ela pode ser fracionada. O pode, na hashtag pode, você vai sublinhar a letra D e colocar o princípio da divisibilidade. O P significa pessoalidade ou intranscendência, né? Pessoalidade. Não, pô, peraí, vai. Né? Não complica não, porra. Bicho, eu tô querendo. Porra, aí é foda, né? Eu não posso nem olhar pro relógio, né? Pra dizer. Pessoalidade, obrigatoriedade, oficialidade, divisibilidade e indisponibilidade, né? Beleza. Vamos embora que o negócio é bom, né? E aí vem a questão 9. A respeito da ação penal, julgue o item a seguir. O Ministério Público detém privativamente a legitimidade para propor ação penal pública.
ainda que a proposição seja condicionada à representação do ofendido ou à requisição do ministro da Justiça. E aí? Aqui você vai colocar hashtag pode. De novo, hashtag pode. Perceba, galera, lembra quando a gente está estudando ação penal que eu disse, bicho, olha, vocês precisam estar sempre atentos aos princípios. Geralmente é sempre cobrado princípios. Tá? Se você domina os princípios, você tem base para responder todas as questões de ação penal. Tá? Por quê? Porque geralmente elas sempre cobram princípios. Tá? Vai botar hashtag pode. Você vai chegar no segundo O, vai sublinhar, tá? No segundo O, vai sublinhar, vai puxar uma setinha e vai colocar o quê? Oficialidade. Né? Oficialidade. Né? No segundo O, você vai botar hashtag pode. No segundo O, você vai colocar uma setinha oficialidade. Né? Vou mais além. Você precisa entender que quando se fala de oficialidade, significa que o quê? A denúncia é uma peça privativa do MP. E o Ministério Público compete privativamente oferecer a denúncia nas ações penais públicas. Né? Bicho, onde é que está isso? Artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal. Artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal. Tá? Então, bota aí, artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal. Se quiser complementar nesses espacinhos, você colocar ao MP compete, ao MP compete, ao MP compete, compete promover, vírgula, privativamente, vírgula, ao MP compete promover, vírgula, privativamente, vírgula, a ação penal pública. Isso é o teor do princípio da oficialidade. Então a questão está certa, tá bom? Questão 10. A respeito da ação penal, julgue o item a seguir. Situação hipotética, 2 pontos. Antônio e Pedro são autores de um mesmo crime contra João. Assertiva, 2 pontos. Nessa situação, João poderá renunciar ao exercício do seu direito de queixa em relação a Antônio e mantê-lo em relação a Pedro. Cara, isso aí... Vamos lá, né? Hashtag pode. Vai, bota aí. Hashtag pode. O pode só com O, né? Pode normal. Hashtag pode, né? Normal, né? Pode normal, é? Pode normal, vai, normal aí, né? Olha. Vai grifar a letra I. Vai grifar a letra I. E vai colocar indivisibilidade. A ação penal privada, ela é indivisível, meu irmão. Incremente, vai mais além, né? Artigo 48 do CPP, tá? Artigo 48 do CPP. Por quê? Porque você vai ter aí que, bicho, se você promove a ação penal contra um, promove contra todos, isso se for privada. Se você renuncia ao seu direito de exercício de queixa contra um, renuncia contra todos. Se você exerce o perdão do ofendido em relação a um, exerce o perdão em relação a todos. Tá? E aí, bicho, então essa questão está aqui equivocada, tá? E aí é bom você grifar aí o nome renunciar, né? Grifa aí o nome renunciar, tá? A palavra renunciar. E aí você vai grifar em relação a Antônio e grifar mantê-la em relação a Pedro, né? Sempre, porque destaque sempre os momentos onde são as palavras que vão fazer você identificar a questão. Então a questão está errada. Vamos dar um intervalo, a gente volta para falar sobre as outras 10 questões, né? Galera, vamos lá, vamos voltar aqui. Vê só, vamos voltar, segura a conversa, vamos voltar aqui a resolução das questões, tá? Faltam 10 questõezinhas para a gente terminar aqui a revisão do processo penal.
E aí vamos à questão 11. A respeito da ação penal, julgue o item a seguir. Desde o advento da Lei nº 11.719 de 2008, que alterou os dispositivos do Código de Processo Penal, as condições da ação penal são a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a legitimidade. Certo ou errado? Certo? Por que está certo? Porque está certo, né? Está errado. Porque as condições são as 5. Não, veja só, veja só. Você tem aqui. Depois do advento, veja aqui, ó. Desde o advento da Lei 11.719 de 2008, que alterou o Código de Processo Penal, as condições da ação penal são. Aí, se ele fala as condições são, aí você tem que trazer quais são as condições. Aí, traga todas as condições, que são o quê? Por quê? Porque antes você não tinha justa causa como obrigatória, como uma condição da ação. Ela não entrava, então você poderia dizer que era as 3. Hoje, com o advento, ela incluiu na lei, ela incluiu a justa causa como uma condição. Então você tem aqui as condições de ação. Quando se fala de condições de ação, aí você vem aqui, a hashtag GILPD. E aí, quando se fala GILPD, você vai ter. Você tem justa causa. Depois de justa causa, qual seria? Interesse de agir. Legitimidade. Possibilidade. E divisibilidade. Essas são as condições da ação após o advento da lei, que alterou o Código de Processo Penal. Questão 12. Acerca da aplicabilidade da lei processual penal no tempo e no espaço e dos princípios que regem o inquérito policial, julgue o item a seguir. Por força de mandamento constitucional, o exercício do contraditório deve ser garantido ainda no curso do inquérito policial, não obstante a sua natureza administrativa e pré-processual. Você vai grifar ainda no curso do inquérito policial. A questão está errada. A questão está errada. O inquérito policial tem uma característica bem clara. Ele é o quê? Inquisitivo, inquisitório, né? Inquérito policial é inquisitivo e inquisitório. O que significa inquisitivo ou inquisitório? Concentração de poder em uma única autoridade, né? Que é a autoridade policial, delegado de polícia, né? Delegado de polícia, que é um delegado de carreira para poder exercê-la. O que acontece? Por ele ser inquisitivo ou inquisitório, por todo o poder do inquérito policial ser concentrado em uma autoridade única, que é o delegado de polícia, você tem como uma consequência, não há contraditório nem ampla defesa. Tá? O contraditório e a ampla defesa não são garantidos dentro do inquérito policial. Onde o contraditório e a ampla defesa vêm ao inquérito policial como meio de garantir o quê? O processo penal. Mas, bicho, como assim? São exceções. Não tem contraditório e ampla defesa no inquérito policial. Salvo prova cautelar ou irrepetíveis. Tá? Aquelas provas, por exemplo, um exame de corpo de delito, um DNA, um teste de DNA, uma prova, por exemplo, no crime de estupro, uma menina é estuprada, e aí você precisa fazer o teste de DNA ali, por quê? Porque corre o risco de perdimento. Corre o risco que o processo é moroso, o inquérito mais ainda. Né? Aí você vai, daqui a 4 anos, ter um processo. Daqui a mais 2 anos, ter uma audiência.
Quando vai à audiência daqui a 6 anos da abertura do inquérito policial, aí o advogado solicita o exame de corpo de delito, porque se não tiver, o cliente vai ser absolvido, né? Porque não vai ter provas, né? E aí o juiz vai e defere. Quando chega lá, vai encontrar o quê? Nada, né? Nada. Tá bom, bicho singelo, tá bom. Ficou constrangido, né? Eu não achava que ia pegar tanta repercussão, né? Mas, galera, vê só. Esses tipos de exames, segura, esses tipos de exames têm que ser realizados em tempo oportuno, sob pena de perdimento. Por quê? Porque, de fato, para comprovar uma violação na vagina da mulher, tem que ser feito nos momentos próximos a onde teve a violação sexual. Porque o corpo se regenera. Então, quando você leva uma queda que se corta, volta ao normal, né, com o tempo volta ao normal. Quando você só fica aqueles hematomas, volta ao normal. Também do mesmo jeito é na vagina da mulher. Então, o que acontece? Ou em um órgão masculino, ou independente. Então, tem que ser feito o quanto antes, sob pena de perdimento. Como é uma prova, que é uma prova que é irrepetível, ela vai ser feita no inquérito e ela vai ter validade de prova, porque no inquérito não existe prova. No inquérito existem elementos informativos, né? Provas são aquelas levadas ao processo, submetidas a contraditório judicial e defendidas pelo juiz como valor de prova, tá? Salvo isso, não é prova, são elementos informativos. E aí, sendo que quando acontece uma prova dessa, essa prova é irrepetível e por ela não poder ser feita no processo, então vai acontecer o quê? Vai ser dado vistas à acusação e à defesa para produzirem um contraditório. E aí, como vai ter o contraditório dentro do inquérito policial, ali vai valor de prova ao processo, tá? E aí tem, normalmente, valor de prova. Então, existem essas situações, mandado de busca e apreensão, interceptação telefônica, eram provas para ser feitas dentro do processo. Mas aí, como existem situações em que, se você for esperar, não consegue captar, e aí eles deferem a prova, por exemplo, a interceptação telefônica, ninguém nem sabe que está sendo feita interceptação telefônica. Quando ela vem ao inquérito porque tem que ser documentada, aí abre vistas ao contraditório, chamado contraditório postergado ou diferido, né? Que você primeiro faz e depois abre vistas ao contraditório, né? Sob pena de perdimento, tá? Sob pena de que, se aludido anteriormente à produção da prova, a produção ali daquele ato, daquela diligência, pode ser que nem consiga ser feita a diligência, né? Imagina. Não é querendo julgar não, mas imagina. A polícia vai e indica que vai fazer uma interceptação telefônica. Alguém vai usar o telefone? Não, né? Então, tem noção, né? Então, você já teria ali que eles primeiro fazem e depois liberam um contraditório. Então, a regra é que não tem contraditório, não é garantido o contraditório ou a ampla defesa dentro do inquérito. Mas existem situações que terão sim, mas a regra é que não é garantido, beleza? Então, o processo aí, essa questão está errada, porque primeiro o inquérito ele é inquisitivo, e aí você tem também que não tem contraditório ou ampla defesa como consequência, tá? Questão 13. Acerca da ação penal e suas espécies, julgue o item seguinte. Em se tratando de crime que se apura mediante ação penal pública e incondicionada, havendo manifestação tempestiva do Ministério Público pelo arquivamento do inquérito policial, faculta-se ao ofendido ou ao seu representante legal a oportunidade para a ação penal privada subsidiária da pública. E do lado já pode botar hashtag chupa processo, né? Pô, é uma questão que é moleza, velho. Né? Eu sempre digo e vou repetir. Sempre cai ação penal subsidiária da pública. E é fácil, tá? Bicho, grife aí. Havendo manifestação tempestiva do MP, grife, havendo manifestação tempestiva do MP pelo arquivamento. Quando você grifa isso, você sabendo que ele está falando sobre ação penal pública e condicionada, ação penal pública no geral, abre a possibilidade de privada subsidiária da pública? Não. Porque só cabe subsidiária da pública quando? Com a inércia do MP. Se aqui a questão já trouxe a você, havendo manifestação tempestiva dentro do prazo do Ministério Público pelo arquivamento, o MP, quando pega os autos, ele pode fazer o quê? DDA. Denúncia, diligência e arquivamento.
ativamente, dentro do prazo legal. Então, se ele pratica o DDA dentro do prazo legal, ele não é inerte e não cabe subsidiária da pública. Então, não faculta nada. Tá? Então, a questão está errada. Somente com a inércia do MP, que tem possibilidade de subsidiária da pública. Tá? E aí você grifa também aí, faculta-se ao ofendido ou seu representante legal, porque não faculta porra nenhuma, né? Ele não vai ter direito porque o MP não foi inerte, né? Essas questões são tão lindas, né, bicho? Cair na prova, o cara gabarita lá, chega, fica feliz, né, com uma questão dessa. Aí fodeu. Aí erra português é foda, né? Faça isso não, macho, né? Galera, bora lá, né? Acerca da ação penal e suas espécies, julguem o item seguinte. A legitimação ativa para a ação penal e a definição de sua natureza decorre de lei, sendo de regra ação pública, salvo se a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Certo ou errado? Certo. Né, bicho? É bem tranquilo quando a gente faz aquela divisãozinha, né? Você tem a ação penal pública e a ação penal privada. A ação penal pública titular é o MP e se exerce por meio de denúncia. A pública se divide em condicionada e condicionada. Aí quando a gente fala sobre a incondicionada, falamos que o primeiro ponto ela é a regra. Né? Ou seja, todos os crimes serão de ação penal pública incondicionada, salvo se a lei dispuser de modo diverso. Então, no silêncio da lei, o crime é de ação penal pública condicionada. Né? Então, isso é bem tranquilo aí, né? E aí, para complementar, bota aí artigo 100 do Código Penal. Né? É o artigo 100 do Código Penal que traz esse texto aí, tá? Esse texto que foi cobrado aí da questão. Essa questão 15 foi anulada, tá? A questão 15 foi anulada. Eu botei aí, mas foi anulada. A 14 é certo, o artigo 100 do Código Penal. Já a 15 foi anulada, tá? Ela foi anulada lá. Mas se vocês quiserem saber, foi considerado certo. Não, Código Penal. Artigo 100. Porque no Código Penal está lá falando sobre ação penal. Tá? Fala sobre ação penal no Código Penal também. Aí, esse disposto aí está no artigo 100. A 15 foi anulada, vocês que estão em casa também não precisam responder ela foi anulada, risque ela aí, tá? Questão 16. Julguem o item subsequente à luz do disposto no Código de Processo Penal e do entendimento dominante dos tribunais superiores acerca da ação penal, do processo comum, do Ministério Público, das citações e das intimações. A justa causa, uma das condições para o exercício da ação penal, corresponde à existência de suporte probatório mínimo para a acusação, para que a acusação seja recebida e se dê prosseguimento ao processo. Bicho, essa daí é moleza. Justa causa é o quê? Justa causa é IMC. IMC corresponde, são os elementos que deve-se ter dentro de um contexto para que se possa o quê? Ser oferecida da ação penal e para que o juiz possa identificá-la e recebê-la. Tá? Sem justa causa, não há como se você propõe uma ação sem justa causa, a sua ação ela pode ser rejeitada. Tá? Por quê? Porque não tem as condições mínimas para o exercício da ação penal. Tá? E aí, veja, justa causa, ainda mais, ela se divide em IMC, adepta a um conceito moderno, que é o conceito de justa causa em lato sensu, ou em sentido amplo. Né? Que justa causa em sentido amplo corresponde, adota-se a Lei 12.830, que foi a lei que veio falando sobre investigação preliminar. Tá? Essa lei trouxe lá no seu artigo, segundo parágrafo, alguma coisa assim. Trouxe lá um enunciado de quê? De que a autoridade policial deve-se o quê? Apurar os indícios de autoria ou participação, a prova da materialidade do crime e as circunstâncias de ocorrência do delito. Então, por ser adepta a uma corrente moderna que fala sobre isso, justa causa corresponde IMC. Mas elementos mínimos de convicção correspondem à justa causa em sentido estrito, que significa indícios e materialidade. Tá? Tem que ter, no mínimo, a justa causa em sentido estrito, que é indícios e materialidade. No mínimo, tem que ter um suspeito e tem que ter a prova de que o crime ocorreu. No mínimo.
Tá? Então essa questão aí está certa. Questão 17. Paulo e João foram surpreendidos nas dependências da Câmara dos Deputados, quando subtraíam carteiras e celulares dos casacos e bolsas de pessoas que ali transitavam. Paulo tem 17 anos e teve acesso ao local por intermédio de João, que é servidor da casa. Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir. Acho que em umas questões anteriores a essa, na época desse concurso aqui, deve cair o crime de peculato, né? Veio o primeiro peculato, depois veio falando sobre ação penal, né? E inquérito. Poderá ser dispensado o inquérito policial referente ao caso se a apuração feita pela polícia legislativa reunir informações suficientes e idôneas para o oferecimento da denúncia. Uma das características que tem que ser lembrado é que o inquérito ele é dispensável. Se ele é dispensável, significa que ele não é imprescindível. Ele é prescindível ao exercício da ação penal. Se o inquérito serve para colher elementos informativos que vão ser levados ao Ministério Público, que ao receber aqueles autos de um inquérito, vai verificar se existe justa causa para poder propor ação penal, mas e se ele já recebe a justa causa por elementos escolhidos por outro órgão ou por uma outra pessoa? Porque pessoa pode investigar, não pode instaurar inquérito policial, mas pode investigar. Né? Investigação não é privativa do delegado de polícia. Né? Qualquer um pode investigar. Então, se eu vejo que a polícia não está fazendo porra nenhuma, né? E aí eu vejo que perto da cena do crime tem câmera, a porra toda. Pego lá, pego as filmagens, identifico o cara, vou no Facebook, acho o cidadão, puxo no currículo lá, que ele é alguma coisa importante, puxo o currículo látis dele, acho tudo dele. Imprimo, documento a filmagem em um DVD, levo ao Ministério Público. O inquérito vai ser imprescindível aí? Não, eu posso dispensar o inquérito, né? Por quê? Porque eu já colhi a justa causa que era necessária para o exercício da ação penal. Aqui a questão traz. Poderá ser dispensável o inquérito policial referente ao caso quando a apuração feita pela Polícia Legislativa reunir informações suficientes. Pode sim, porque o inquérito ele é dispensável. Então a questão está certa. Questão 18. No que se refere ao inquérito policial e à prova criminal, julguem o item subsequente. Ainda que o contraditório e a ampla defesa não sejam observados durante a realização do inquérito policial, não serão inválidas a investigação criminal e a ação penal subsequente. E aí? E aí? Fundamentação. Alguém sabe? Veja aqui. Ainda que o contraditório e a ampla defesa não sejam observados durante a realização do inquérito policial, não serão inválidas a investigação criminal e a ação penal subsequentes. Galera, quando se fala de vícios de um inquérito policial, tem uma frase que eu sempre gosto de anotar, que é: os vícios ou irregularidades do inquérito policial não têm o condão de contaminar a eventual ação penal. Significa que os vícios ou irregularidades de um inquérito policial são consideradas endoprocedimentais. Elas ficam limitadas ao próprio inquérito. Então, contaminam a ação penal, pode macular a ação penal, pode trazer nulidade à ação penal. Bicho, se o vício não passa, então não prejudica a eventual ação penal que vai ser proposta subsequente. Tá? Elas ficam limitadas ao próprio inquérito policial. A questão está certa. Questão 19. O indiciamento no inquérito policial por ser uma indicação de culpa do agente... Puta que pariu, né? Poderá ser anotado em atestado de antecedentes criminais. A partir do indiciamento, poderá ser divulgado o andamento das investigações com a identificação do provável autor do fato. Cara, isso aqui é para você marcar errado, sem sombra de dúvida, velho. Principalmente por vocês terem um professor que é extremamente crítico a essas situações. Né? Eu não consigo me limitar, quando eu estou dando aula de inquérito policial, que eu falo sobre isso. Eu sempre critico. Eu não consigo ficar sem criticar essa porra, né?
Porque, meu irmão, existe um princípio, eu sempre digo que, eu estou falando isso o tempo todo. Eu acho um absurdo, um concurso cobrar inquérito policial e ação penal sem cobrar princípios do processo penal. Porque princípios do processo penal é a base de todo o processo penal. Velho, para você entender uma questão dessa, você já tem que entender que, primeiro ponto, existe um princípio chamado presunção de inocência. É um princípio constitucional. Um princípio que vem sendo assassinado pela pior turma do STF. Ainda bem que vai para o YouTube, né? Porque os caras vão ver mesmo, é crítico mesmo. Pior composição do STF. Pior composição do STF. Os caras que têm um papel de guardião da Constituição são os assassinos da Constituição. Né? Porque fazem uma interpretação sistêmica, nome criado por eles, para poder fazer uma analogia em Malam Parte. Vocês estudaram direito penal. Pode analogia em Malam Parte? Pode analogia em Bonam Parte. Analogia para beneficiar pode, para prejudicar não. Se você tem um princípio, velho, se você tem um princípio, que ele é claro na Constituição Federal, está lá no artigo 5º, direito de garantia fundamental, é uma cláusula pétrea. É uma cláusula pétrea. Para modificar, meu irmão, só com outra Constituição. Tá? Para modificar só com outra Constituição. Os caras chegam lá e fazem o quê? Vou analisar esse princípio, né? E diz lá, está escrito lá, o agente será considerado culpado após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Aí você é levado o caso ao STF, e aí o STF foi no caso do Lula, lógico, né? Não é porque eu queria o Lula solto ou preso, mas a gente tem uma sede tão grande de punição que esquece que os reflexos que são dados lá voltam pra gente. Né? Ou seja, eu, quando for preso, tá lascado também, macho. Vai passar pela mesma... Pode não, vai passar pela mesma coisa que foi jurisprudência, né? Foi mudado de jurisprudência. O que acontece? Modificar o entendimento para dizer que, olha, tá expresso lá, né? Só após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Isso precisa de interpretação? Não. Velho, até quem não entende direito sabe que ali está claro, né? Está claro, né? E aí os caras dizem que não. Que poderá haver a execução provisória da pena. Um assassinato. Foi um assassinato. Pô. Porque se diz que você só pode cumprir a pena... Pô, olha, se você tiver uma pena, está no Código de Processo Penal, se você tiver uma pena atribuída por sentença... você só pode, você está em liberdade, você só pode ser preso quando essa sentença transitar em julgado. Quando você está preso preventivamente, você já está preso preventivamente, é uma coisa. Mas quando você é condenado e você vai cumprir a pena, você está em liberdade, você só pode cumprir a pena quando transitar em julgado. Isso é a Constituição fala, e o Código de Processo Penal também. Aí eles dizem que não, você pode começar a cumprir provisoriamente a pena, enquanto se discute nos tribunais superiores o mérito da causa. Ou seja, aí o cara vai, né? Eu vou cumprir antecipadamente minha pena. Mas o juiz que estava me julgando era uma bosta. Punitivista até o extremo. Aí, sou condenado. Aí a gente chega aqui, há uma câmara de gás, né? Vai para o Tribunal de Justiça que só condena também, mantém todas as condenações. Onde você consegue reverter por falta de prova, para demonstrar que realmente houve ali um equívoco, no STJ ou no STF. Aí você está cumprindo a sua pena, passado um ano de cumprimento de pena, você consegue anular a sentença. Você é absolvido. Olha, você foi absolvido de um caso, né, onde você estava cumprindo pena. Ou seja, esse tempo que você ficou preso, volta? Isso eu estou falando se julgar o seu processo rápido, se for 2, 3, 4 anos. É foda, pô, entendeu? Então é um assassinato isso, a gente fica puto por punição, mas eu digo, punição tem que ser feita quando? Quando houver a condenação, essa condenação transitar em julgado. Transitou em julgado, meu irmão, puna o cara, porque aí é pra se arrombar mesmo, né? Mas é foda, velho, é foda. Aí aqui eu critico por quê? O indiciamento no inquérito policial por ser uma indicação de culpa. Bicho, o inquérito indica a culpa de alguém? Se você, olha como é lindo. Se você tem uma lei que diz que você só poderá ser considerado culpado com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, significa que você passa por todo um processo, é condenado, tem que recorrer todas as instâncias. Quando o trânsito está em julgado, que não cabe mais recurso, aí você é considerado culpado. Aqui você já eliminaria essa questão. Né? Aqui, ó, pode grifar. Por ser indicação de culpa da gente. Grife isso porque isso é um absurdo. Né? A questão dessa você não pode errar nem querendo, velho. Né? Nem querendo você consegue errar. Se você quiser errar aqui, você ainda mesmo assim vai marcar errado. Né? A sua mão vai sozinha, pô. É foda. Né? O que poderia empregar aí você vem mais. Poderá ser anotado em atestado de antecedentes criminais. Grife. Por quê? Grife. Grife aí, né?
Aí vem aquelas frasezinhas que eu coloco nos nossos esquemas, né? Ou seja, olha, vamos às nossas 3 atenções quando se fala de sigiloso. O inquérito é sigiloso, certo? Certo. Quando ele é sigiloso, você vai passar por 3 atenções. Primeira, inquérito policial e ação penal em curso não serve para aumentar a pena base. Primeira observação. O que é um inquérito policial e ação penal em curso? Em andamento, né? Segunda atenção. Inquérito policial e ação penal em curso não podem ser considerados como maus antecedentes. Beleza. Terceira atenção. Inquérito policial e ação penal em curso não podem ser anotados em atestados ou certidões de antecedentes criminais. Gabaritou a prova. Gabaritou a questão. Olha aí, porque ela fala aqui o quê? Poderá ser anotado em atestados de antecedentes criminais. Está no seu material. Está no seu material. Né? Que inquérito policial e ação penal em curso não podem ser anotados em atestados ou certidões de antecedentes criminais. Beleza? Você não pode anotar em atestados, quando são solicitados, porque está em curso e vale a presunção de inocência. Imagine, quem dirá, na ação penal existe contraditório em ampla defesa. Quem dirá no inquérito policial, que nem contraditório nem ampla defesa tem, né? Presunção da inocência tem que pairar, né? E por fim, a autoridade policial poderá... Ih, velho, essa daqui é muito... Ixi, mimosa demais, né? O cara chega, olha para essa questão e faz... para, né? Para que essa daqui é, homem. A autoridade policial, grife, poderá arquivar o inquérito policial. Bicho, aí vem aquela coisa, né? Que quando eu vou botar isso aqui no quadro, eu boto... Nunca, bem grande o nunca, né? Nunca arquiva. Delegado nunca arquiva. Primeiro ponto, porque uma das características que vai aqui apontar esse erro aqui, para essa questão estar errada, que vocês podem anotar aí, o erro dela, é que o inquérito, ele é indisponível. Indisponível, né? Ele é dispensável, mas ele é indisponível. O que significa ser indisponível? Que o delegado não pode desistir. Ele não pode dispor do inquérito policial. Uma vez iniciado, tem que ser concluído. Aí entra aquela atenção que a gente coloca, delegado nunca arquiva. Ou seja, não tem exceção, velho. Nunca arquiva. Pode vir dizendo que o cara vislumbrou dentro do inquérito policial excludente de ilicitude, que ele vislumbrou qualquer outro tipo de excludente, que ele viu que não é crime, que ele viu que não tem prova, que ele viu a mãe dele de cabeça para baixo. O que for, meu amigo. Não arquiva. Não arquiva. Tá? Delegado não arquiva. E toda vez que você vê o nome do arquivamento, lembra que eu falei uma série, bicho? Você começou a ler, viu o nome arquivar, você grifa o nome arquivar, para de ler, coloca a hashtag do lado. Como é que se arquiva? Decisão do juiz a pedido do MP. Aí você volta a ler a questão, duvido você errar. Tá? Você pode botar lá, viu o nome arquivamento, arquivar, você para, grifa o nome arquivar e bota hashtag decisão do juiz a pedido do MP. Aí você volta a ler, que você não vai errar. 20 questões cada uma, tá? Com outras questões bem legais também. Vou estar disponibilizando no e-mail, então quem não tem o e-mail, deixa eu anotar aqui o e-mail para que vocês possam pegar. Tá? Ah, tem na folha, né? Ah, tá folha. Só pode acontecer o arquivamento somente se o MP... Pronto, vê só. Antes de responder, vai estar no e-mail, a galera que vai estar em casa aí pode baixar o material, tem o e-mail disponível lá, tá? E a galera que está aqui solicita no e-mail, porque eu adiciono no grupo de estudos do e-mail, que é massa, velho. Tudo eu vou mandando para o grupo de estudos do e-mail, então vocês vão ter revisões, vão ter apostilas de vários concursos que estão sendo feitos no Brasil, tá? Que aí eu tenho acesso a algumas apostilas e disponibilizo para vocês. Bem como as minhas apostilas, que eu atualizo o tempo inteiro. Quem vem desde o início comigo sabe que o tempo todo, quando tem uma novidade, alguma jurisprudência, alguma coisa, uma súmula nova que chega, eu atualizo minha apostila. Quando eu atualizo minha apostila, eu mando. Tá? É por isso que eu só gosto de estudar em PDF, né? Porque eu atualizo tanto que eu termino ficando imprimindo várias vezes, é foda. É ruim, né? Mas, respondendo a sua pergunta, somente... Como foi? O juiz só pode arquivar se tiver o pedido do MP, exato. Só pode arquivar com o pedido do MP. Tá? Inclusive, isso está positivado em uma súmula, certo? O que acontece? Ah, mas e se o advogado requerer?
Bom, ele vai requerer, vai ser dado vistas ao MP, e o MP vai se promover pelo arquivamento ou não. Ele promovendo pelo arquivamento, o juiz pode acatar ou não. Né? Mas se ele acatar, só a pedido do MP. Tá? Então você tem lá, decisão do juiz a pedido do MP. O delegado pode fazer uma representação para o MP solicitar o arquivamento ou não. Tudo vai depender, mas quem solicita é o MP. O juiz defere ou não. Trancamento pode ser feito pelo advogado. Entra com um habeas corpus pedindo trancamento do inquérito policial ou da ação penal, e aí pode ser feito sim. Tá? Agora, arquivamento, decisão do juiz a pedido do MP. Não esqueça isso, velho. Beleza? Galera, foi muito bom estar com vocês aí e até uma próxima, né? Valeu.